Então, retornando àquela pergunta de 2 dias atrás, que a pessoa estava preocupada de como é que uma pessoa que realiza a vacuidade vai ter compaixão, já que ela vê que tudo é um sonho, e daí como é que ela vai ter compaixão verdadeira pelos seres, né? Então, vamos passo a passo. A primeira coisa para dizer assim é compaixão e vacuidade é a mesma coisa, são a mesma coisa. Né? Algumas vezes fala compaixão e sabedoria, mas o que é sabedoria no budismo? Reconhecer a vacuidade. Então, essa mente que reconhece a vacuidade é a mente que tem compaixão plena, total compaixão. A gente tem que começar por aí, porque a definição assim, vacuidade é pensar que tudo é um sonho. Essa é uma forma de falar, de explicar a vacuidade, que tem uma utilidade e que tem uma limitação. Então, isso é um jeito de aproximar a vacuidade, não é, né, não é que isso seja um ensinamento definitivo sobre a vacuidade. Né? Então, quando a gente fala assim, tudo é um sonho, e não é que tudo sendo um sonho, a gente tem qualquer má vontade com o sonho. Não tendo má vontade com o sonho, as ignorâncias que os seres apresentam, a gente não tem nenhuma obstrução com lidar com elas, e essa desobstrução em lidar com a ignorância, qualquer uma que surja, nossa, dos outros, interdependente com qualquer coisa, essa desobstrução é a própria ação compassiva, não é nem só a aspiração de compaixão e assim por diante. Né? Não cheguei a completar no outro vídeo, nós estávamos falando em eliminar kleshas e realizar vacuidade. Qual é a diferença entre eliminar os kleshas? Kleshas são as emoções aflitivas ou aflições mentais, né? Por exemplo, orgulho, raiva, desejo. Aí, ignorância a gente pode chegar nesse assunto, mas então, remover os kleshas sem a aspiração compassiva, essa produz o resultado da prática do Shravakayana, que é inferior, que não beneficia tanto os seres, que é o estado de Arhat. Quando a gente remove os kleshas com a aspiração de se tornar um Buda para benefício de todos os seres, então aí a gente está falando de uma prática Mahayana. Então a prática de eliminar os kleshas, ela pode ser só Shravakayana, se a pessoa não tiver essa motivação. Porque, por que ela não tem essa motivação? Ela tem a motivação de se dar bem, que é alcançar essa coisa chamada nirvana. Então, se ela tem essa motivação de se dar bem, em primeiro lugar, sem pensar que com isso ela vai beneficiar os seres, sem pensar em fazer isso para beneficiar os seres, isso vai ser uma prática do Shravakayana. Se ela se dedicar a remover os kleshas com a motivação de atingir a iluminação para benefício de todos os seres, daí é uma prática do Mahayana. Qual é a ignorância que se elimina quando se elimina os kleshas na perspectiva do Shravakayana? Se elimina a ignorância do apego ao eu. A gente reconhece que o eu não tem nenhum tipo de existência. É essa ignorância que é dissipada. No Mahayana, a gente reconhece a ausência de eu e a ausência de uma essência dos fenômenos. Tem 2 tipos de ausência de eu. Tem a ausência de eu da pessoa e a ausência de eu de todas as coisas concretas e abstratas e de todos os tipos, categorias de coisas. A gente usa a palavra dharma para falar, né, algumas vezes traduz como fenômenos, né? Então são categorias de fenômenos, né? Todas as formas, todos os sons, todas as concepções, todas as ideações, tudo que está dentro dos ensinamentos e tudo que está dentro do mundo. Não tem nada que não seja englobado dentro de alguma categoria desse tipo. Então todas essas coisas não têm uma essência, não têm uma existência independente, portanto são vazias. E essa é a perspectiva do Mahayana. No Shravakayana, eles reconhecem que as coisas são todas impermanentes, mas eles não reconhecem a ausência de uma essência em todas as coisas. Né? A ausência de essência é particular à pessoa. Então, quando se fala de skandhas, se está falando das coisas que compõem uma pessoa. Quando se fala de skandhas no Mahayana, pode-se estar se falando de uma composição mais ampla que compõe todas as coisas. Né? Eliminar os kleshas não é realizar a vacuidade. Realizando, mesmo com uma motivação não mahayana e mesmo apenas reconhecendo a ausência de eu, a pessoa elimina os kleshas e se torna um arhat. Atinge o nirvana. Aí quando a gente fala no Mahayana, a gente diz nirvana, a gente tem ânsia de vômito, não quer, renuncia ao nirvana. A gente renuncia, né, a renúncia do samsara, comum a todas as formas de budismo. A renúncia ao nirvana é específica do Mahayana. O Mahayana diz, não, nirvana é algo que nós
abdicamos para benefício dos seres. Né? Como a gente estava falando no vídeo anterior, então a forma mais elevada de gerar bodhicitta é pensar em iluminar os seres antes de si próprio, inclusive. Então levar os seres à iluminação, quando a gente vê, a gente algumas vezes tem noção de ter inveja, então quando a gente vê alguém progredindo no caminho, se a gente tem uma perspectiva mahayana, a gente se alegra, a gente diz, olha, o cara vai se iluminar antes de mim, menos trabalho. Então, e é a perspectiva correta, né? Não tem inveja, então tá ótimo. A vacuidade, quando a gente está falando da vacuidade em termos do Shravakayana, a gente está falando de ausência de eu. Vacuidade e ausência de eu é o conceito que eles têm de ausência de eu, é o nível de vacuidade. O Dalai Lama algumas vezes fala que é como comparar o espaço, né, que tem todo o universo, com o espaço que um inseto, né, quando ele coloca uma larva numa madeira, assim, ele tem ele abre um buraquinho ali. Então ali vai nascer o inseto, né? Então esse espaço que é aberto pela esse espaço onde se nasce como um inseto, por exemplo, esse é o espaço, essa é a vacuidade do Shravakayana. A vacuidade do Mahayana é igual ao espaço, né? Todo o espaço. No Mahayana, daí a gente vai falar assim, então é muito importante, porque eu acho que também tem um pouco essa tendência, assim. Então, sempre importante lembrar o cerne, né? O coração. O que é o coração o Sutra do Coração? O que é o coração da perfeição da sabedoria? É forma, é vazio. Umas vezes a pessoa não gosta de falar forma, prefere aparência, né? Fenômeno. Fenômeno é vazio, vazio é fenômeno. Fenômeno nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que fenômeno. Então, porque aparência, forma, inclui sons também, inclui toda coisa perceptível. Né? Tudo que é perceptível está dentro da forma. Mas não é só forma, são 5 skandhas, né? O Sutra do Coração, ele vai, item por item, ele vai substituindo, né? Então depois de forma, percepção, formação mental, consciência, né? É vazio. Vazio é consciência. Não é uma... Tem que frisar muito, né? Não é a visão nihilista de que forma é vazio. Forma é vazio tende ao nihilismo. Forma é vazio. Só forma é vazio. Vazio é forma, tende ao eternalismo. Então tem que. Não é que seja, tende. Então uma coisa vai contra a outra. Então quando a pessoa pensa assim, o que é vazio? Vazio é fenômeno, vazio é aparência. Né? O sonho é a vacuidade. O sonho é vacuidade, mas o que é a vacuidade? A vacuidade é o sonho, não tem nada além do sonho que seja vacuidade. Com essa compreensão, que é a compreensão básica do Mahayana, é que nasce essa ideia de o que é compaixão? Compaixão é vacuidade. Vacuidade é compaixão. Eu achei esse ensinamento aqui dos Kempo Bros, né, dos irmãos Kempo, que são o Kempo Tsewang Dongyal Rinpoche e o Khenchen Palden Sherab Rinpoche. Né? São dois grandes Kempos Nyingma. O material deles todo pode confiar completamente. Eles são seres imaculados, seres impecáveis. Né? Então tem um texto deles na internet aqui que eu encontrei, que é a inseparabilidade de compaixão e vacuidade. Então a compaixão é o pensamento benéfico que faz você querer ajudar os seres sencientes. Surge quando você vê a dor e o sofrimento no qual eles estão. E você sente do fundo do coração que você quer remover esse sofrimento. A compaixão pode ser dividida em 3 tipos. O primeiro é a compaixão que se foca nos seres sencientes. O segundo tipo é a compaixão que se foca na ignorância. E o terceiro tipo é a compaixão que não tem foco. Então, o primeiro tipo de compaixão é fácil de compreender. Se nós observarmos de perto as situações dolorosas que os seres sencientes vivenciam, nós sentimos a compaixão e nós queremos alterar, mudar a situação deles, essa situação cheia de sofrimento. O segundo tipo de compaixão é direcionada no nível mais profundo, né? Então, é uma compaixão pela ignorância que os seres sencientes têm com relação à verdadeira natureza das coisas, verdadeira natureza dos dharmas, dos fenômenos, né? da realidade. Tudo diz respeito aos corpos deles, às posses pessoais dos seres todos, nós, né? E as emoções que nós temos tá mudando o tempo todo. Então, eles trabalha um pouco essa noção de impermanência como uma coisa que também aponta a vacuidade. Então a impermanência, assim como essa coisa de que é um sonho,
Quando a gente fala em impermanência está meio que apontando para a verdade da vacuidade. Né? Porém, devido à ignorância, os seres sencientes se agarram e se fixam a essas coisas, né? Aos corpos, às posses e às emoções que a gente tem. E a gente faz isso como se essas coisas fossem durar éons, fossem durar kalpas, né? Então, quando as coisas mudam, eles sofrem. Esse tipo de compaixão se foca na ignorância como a raiz do sofrimento. É como eu estava falando no vídeo anterior, tem a compaixão ninje e a compaixão tugje. Né? Então aqui ele ainda vai ter um terceiro tipo de compaixão. O terceiro tipo de compaixão é uma compaixão que não tem objeto. Objectless compassion. Os primeiros dois tipos de compaixão têm objetos. O primeiro tem o sofrimento, o objeto do sofrimento dos seres, e o segundo tem a ignorância dos seres com relação aos fenômenos, com relação às coisas. Mas o terceiro tipo não tem nenhum foco em particular. É o nível mais profundo de compaixão, é a meditação no estado absoluto da equanimidade. Então essa palavra equanimidade, ela tem um sentido também, quando a gente fala em Brahma Viharas, que é um ensinamento que está presente no Shravakayana, e ela tem um sentido mais profundo no Mahayana, e daí quando a gente vai se aproximando do Mahayana não causal, do Vajrayana, equanimidade vai se tornando um conceito extremamente importante. Quebra conceitos, na verdade, é um conceito que vai mostrar os limites da mente conceitual. Né? Com esse tipo de compaixão, não há distinções entre seres sencientes e seres não sencientes. A compaixão se torna igual para tudo. Nós apenas repousamos no estado absoluto, natural, sem nenhum tipo de ideia ou julgamento. Essa compaixão surge da realização da vacuidade e ela é livre de todo desejo ou dualidade. Né? Esse nível de meditação, isso é chamado de compaixão. Então, essa seria o verdadeiro tukje, a verdadeira grande compaixão. A verdadeira grande compaixão é essa meditação não dual, né? Então, que é igual à natureza de Buda. Então esse nível de meditação é atingido gradualmente, eles dizem. E ele não é tão fácil de compreender quanto as outras duas formas. Praticar compaixão vai causar o reconhecimento da vacuidade como a verdadeira natureza da mente. Então aqui eles vão fazer uma ida e volta, né? Então praticar compaixão vai causar o reconhecimento da vacuidade como a verdadeira natureza da mente. Quando se pratica ações virtuosas de amor e compaixão no nível relativo, espontaneamente se percebe, se reconhece a natureza profunda da vacuidade, que é o nível absoluto. Por outro lado, se nós focamos a nossa meditação na vacuidade, então o amor, a bondade e a compaixão naturalmente crescem na gente. Então uma coisa é inseparável da outra. Essas duas naturezas, o absoluto e o relativo, não são opostos. Então, uma coisa que eu tenho frisado em vários vídeos, isso não é uma característica da tradição Nyingma, isso é uma característica de todas as formas de Mahayana, Madhyamaka. Então, a gente vai falar em relativo e absoluto, em expediente e definitivo, e a gente não vai dar preferência, a gente não vai dizer que uma está em contraposição à outra. É uma visão extremista quando alguém prefere um ensinamento definitivo em vez do expediente. É uma visão extremista quando alguém se fixa na verdade ou na realidade absoluta e não na realidade relativa, ou se fixa na realidade relativa e não se fixa na realidade. Qualquer uma dessas, se uma perde a outra, tem uma visão extremista, né? Eles sempre surgem em conjunto, então tem uma confluência total entre relativo e absoluto. Ah, mas os seres estão sonhando, o sofrimento deles o sofrimento deles não é real, então para que uma pessoa que reconhece o sonho vai ter compaixão, né? É exatamente o oposto. Como eu já tinha dito também, exatamente o oposto, por quê? Porque quando a gente vê que aquilo é plástico, alterável, é que a gente pode ter. Senão a pessoa está só sofrendo, ela não está beneficiando ninguém, ela não está produzindo solução nenhuma, ela não tem possibilidade nenhuma de. Ela tem uma certa aversão pelo sonho, porque o sonho, né, não existe, é uma coisa meio nihilista, assim. Então deixa sofrer, porque é um sofrimento irrisório, sofrimento falso, né? Então não é isso. Relativo e absoluto estão sempre em conjunto, né? E isso
né, daí quando a gente vai estar falando de praticantes, então quando as pessoas também se desfazem das práticas elaboradas, se desfazem de fazer altar, fazer prostração, fazer... Tudo isso está dentro do aspecto relativo expediente do Dharma, né? Quando as pessoas acham que estão praticando um aspecto muito, um lama absoluto, não sei o quê, e daí elas abandonam todos os aspectos do caminho que dizem respeito a... porque elas acham que elas são hostais e são muito inteligentes, e elas podem não se fixar a nada, então elas estão caindo também nesse tipo de extremo, né? Então, tudo espelha tudo, né? Então, dentro do caminho, fora do caminho, quando a gente está falando, né, do caminho construído, do caminho elaborado e do caminho não elaborado, da meditação final, a gente nunca tem uma tendência, nunca tem uma preferência, um partido político que prefere o absoluto. Meditação em silêncio. O lama é melhor, o lama... Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi, né? Que o lama sem forma, né? Então tem essa coisa que é apego a características, né? Senzin, né? Que os bodhisattvas têm até o 8º nível de bodhisattva, então eles têm apego a sinais. Algumas vezes fala sinais, características, é a mesma palavra em tibetano. Então, aí os praticantes falam assim, porque o nosso Vajrayana é sem sinais, a nossa prática é sem sinais. Né? Como se fosse super especial, assim, né? Mas o que o Bodhisattva do 8º nível faz é abandonar o apego a sinais, ele não abandona sinais. Características. As características e os sinais são os fenômenos particulares e gerais, todos eles. Então, né, forma é vacuidade, sinais são vacuidade, vacuidade são sinais, características são vacuidade, vacuidade são características. Se a pessoa não tiver esse entendimento, ela está sempre caindo em extremo, sempre produzindo um Dharma extremista, um Dharma que, não, agora nós, mal-humorado, né? Essas duas naturezas, a natureza absoluta e a natureza relativa, não são opostas uma à outra. Elas sempre surgem em conjunto. Elas têm a mesma natureza, elas são inseparáveis, como o fogo e o calor, ou o sol e a luz. A compaixão e a vacuidade não são como dois lados de uma moeda. Vacuidade e compaixão não são dois elementos separados que são reunidos. Eles estiveram sempre coexistindo, sempre foram a mesma coisa, são inseparáveis. Então esse é um texto dos Kempo Brothers, Kempo Bros, do Caminho Budista, The Buddhist Path, é o nome do... Eu vou botar o link do texto. Eu encontrei procurando algo para falar sobre isso. Eu acho que tem um texto, eu ainda vou procurar, que fala da vacuidade nos vários níveis, né? Então vacuidade no Shravakayana, que é a ausência de eu, depois vacuidade no Mahayana em vários níveis também, então vacuidade como inseparável de compaixão, vacuidade como inseparável de luminosidade, vacuidade como inseparável de lucidez, como inseparável... Então vai subindo assim as categorias de comparação da vacuidade com, né, interdependência, um dos níveis lá do Mahayana, né? Então acho que é compaixão, interdependência, ou interdependência e compaixão, depois lucidez ou luminosidade, né, clareza, natureza da mente e vacuidade, tudo isso pode botar lá junto no Sutra do Coração. Compaixão é luminosidade, luminosidade é compaixão, compaixão nada mais é do que luminosidade, luminosidade nada mais é do que compaixão. Qualquer uma dessas coisas é intercambiável, né? Então eu vou botar o link ali na descrição do texto também. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Atensin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatus Zetai by Mediano Tutu Permanent Jogis Asundado Tem Jurti Time Kwene Pema Samba Sasora Gente no Pai Garjuan Shuku to Peku Cose Destintes and Darshinju Jigmetu Jotu Panangue Wachatungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta Tutin Jurti Emergência Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Soji no Nibemelo de Jurti Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan Conseja Senten Jurti Kusun Sanjaguru Rinpoche do Condado Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilato Sushi não são Ebeja Chuva Dançam Palunge do Pachinchelo Uma Rumba Zaguru Pemacede Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel do Jushu Sung Nangua da Midral do Sungele Show